Este é um dos poucos lugares em toda a mídia onde se ensina o verdadeiro Evangelho, que é a graça de Jesus. Se o Senhor te trouxe até aqui, é melhor que você fique. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Viva a graça de Jesus! Graça e paz, meus amados irmãos, povo que realiza as boas obras de Jesus. A palavra de Deus diz assim, no segundo livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 12. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes que estavam do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram sobre ela, e levaram todos os bens que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão a Jeoacás, o mais moço dos seus filhos. E depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença, e morreu daquela grave enfermidade. E o seu povo não lhe queimou aroma como queimara seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades, e o sepultaram na casa de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Bendito seja aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te aproxime ainda mais dos caminhos de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, qual o teu projeto de vida? Não me diga que você não tem um sonho. E o que você está fazendo para concretizá-lo? Existem pessoas que nunca realizam nada, que passam a vida em branco, como se estivessem caminhando a passos lentos para o dia da morte. E o pior é que sem propósito de vida, elas estão mesmo.
viver dessa forma. É uma vida sem propósito, uma vida sem valor, uma vida sem vida. O ser humano, independentemente da idade, precisa ter objetivos, metas para alcançar, a motivação para crescer pessoal, social e profissionalmente. Nós recebemos esta vida, esta dádiva de Deus, para construirmos, para aprendermos e evoluirmos, para sermos provados e vencermos. Este mundo é extremamente concorrido e muito dinâmico. E quem para, mesmo que seja para tomar um fôlego, já ficou para trás. Mas existe ainda o aspecto espiritual, para o qual muitos não atentam. Precisamos construir um bom histórico de realizações, tanto na área material quanto na espiritual. Para isso, basta que sigamos à risca os mandamentos deixados pelo Senhor e realizemos as boas obras que Ele nos recomendou. Façamos o que manda o nosso Deus, porque isso é sabedoria. O Senhor é perfeito e já nos deixou todas as instruções para sermos bem-sucedidos nesta vida e conquistarmos uma boa posição na nossa vida futura. Tudo que ligamos na terra está sendo ligado nos céus. Assim como tudo que desligamos aqui na terra também está sendo desligado nos céus. Isso nos leva a nós, filhos de Deus, a sermos diligentes em tudo o que fazemos, conscientes de que estamos fazendo a vontade de Deus. Antes da sua ascensão aos céus, Jesus nos deixou dito que estava indo para nos preparar lugar e que voltaria para nos buscar. Certamente, nem todos os lugares no céu serão iguais, porque existem ainda galardões que serão atribuídos pela nossa fidelidade ao Senhor. Então, do que podemos estar seguros é que existe vida no futuro, ou morte, e que é nesta vida presente que construímos a próxima. Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. João 14, 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mateus 4, 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glórias ao nosso Deus. Meus irmãos, sabedoria não é o mesmo que conhecimento. Adquirimos conhecimento através de professores,
da leitura de textos confiáveis, das pesquisas e experiências realizadas, do convívio com pessoas experientes e do diálogo com especialistas. Mas isso não assegura que utilizemos todo ou parte do conhecimento adquirido. Precisamos de sabedoria para colocarmos em prática o nosso conhecimento. E é justamente buscando a sabedoria que precisamos começar a utilizá-la. A verdadeira sabedoria provém de Deus. É a sabedoria que vem do alto. Então, um sinal da nossa sabedoria consiste no fato de usarmos a sabedoria de Deus, de caminharmos não em direção à sabedoria mundana, mas em direção ao ser mais sábio e poderoso de todo o universo. Não existe ninguém com maior sabedoria e conhecimento do que aquele que tudo criou. E o Senhor não é egoísta. Ele compartilha gratuitamente a sua sabedoria com todos os que desejam realmente ser sábios nesta vida, andando nos seus caminhos, vivendo sem transtornos desnecessários, alegrando o coração de Deus e alcançando, ao final, a salvação eterna. Mas o fato é que somente os que são de Jesus, por Ele escolhidos e predestinados para a salvação, encontrarão, durante o curso desta vida presente, o caminho, a verdade e a vida. Os demais, se olharem, não vão conseguir enxergar. Se encontrarem, não irão crer. E essa é a razão, porque vemos tantas pessoas profanando a santidade do Senhor e zombando daquele que, ao final, irá julgar a todos pelos seus atos. Nem todos são de Deus. E os que não são de Deus jamais terão a sabedoria de Deus. E quanto a isso, não podemos nos insurgir contra o nosso Deus. Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, e faz o que quer, porque é seu direito. Ele criou uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E esses, meus amados, pelo momento, ele suporta com muita paciência. Ele suporta. Um dos meus filhos, retornando de uma viagem pela Ásia, me comentou que existe muita idolatria e fanatismo naquela região, como todos já sabemos, e que Deus respeita a decisão deles. Não nos enganemos, meus irmãos. Deus não respeita o erro nem o pecado. Deus apenas suporta e com muita paciência até o juízo final. Tiago 3,15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo,
Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Romanos 9, 22. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? A forma como nós vivemos as nossas vidas revela quem somos e qual a sabedoria que está em nós. Qual o legado que você irá deixar neste mundo quando os teus olhos se fecharem? As pessoas não gostam de falar da morte, mas não tem jeito. Um dia os nossos corpos voltarão para o pó. Outra coisa igualmente certa é que o nosso Deus vive e Ele irá julgar com equidade cada um de nós pelos nossos feitos. Como será que está o teu currículo espiritual? Vazio ou repleto de boas obras? Quais as realizações que você poderia ainda incluir? Nada do que fazemos nesta vida incide apenas na área material. Tudo tem repercussão na área espiritual. Isso se refere ao nosso comportamento, às coisas que nós fazemos. Mas existe também as coisas que repercutem apenas na área espiritual, que são as nossas atitudes, aquilo que nós pensamos e cremos, mas que nem sempre fazemos. Aí está incluído, por exemplo, a nossa fé e os nossos sentimentos, como amor, ódio e tantos outros. Lembre-se de que Deus não vê como nós, Ele sonda os corações. Então, esta é uma ótima oportunidade para, após assistir esta mensagem, parar um pouco para pensar na forma como você está vivendo e nas coisas que você tem feito. As boas obras que realizamos nesta vida enriquecem o nosso currículo espiritual. E pode estar seguro, meu amado irmão, minha amada irmã, que o nosso Deus é o principal interessado em que nós estejamos diante dele portando excelentes currículos. Precisamos realizar tanto as boas obras quanto as obras de misericórdia. As obras de misericórdia fazemos praticando o nosso amor ao próximo, quando oferecemos ajuda aos necessitados e perdoamos os nossos irmãos. A palavra de Deus nos ensina que o nosso Deus é rico em misericórdia e nós devemos ser imitadores dele. Vejam a dimensão da misericórdia do Senhor para conosco. Nós estávamos mortos em pecados e Ele, pelo seu amor e graça, nos vivificou, nos ressuscitando juntamente com Cristo. Mas agora vejam um detalhe importante. As obras de misericórdia podem ser realizadas voluntariamente por qualquer pessoa, até mesmo pelos ímpios. Mas para nós, filhos de Deus, não
não são uma opção, é um dever, uma obrigação. Isso de acordo com o nosso Deus, que é o Pai das misericórdias. O Senhor nos consola nas nossas tribulações, para que nós também consolemos aos nossos próximos. E nos fortalece nas nossas fraquezas, para que nós tenhamos empatia e sejamos solidários com os nossos irmãos. O conceito de misericórdia é muito mais amplo do que parece. Fazer bem a quem nos ama e nos trata bem é fácil. É para qualquer pessoa. Os ímpios procedem assim. Mas nós precisamos fazer a diferença. Precisamos ir além. Nós temos que amar aos nossos inimigos e fazer bem a quem nos faz mal. E quando emprestarmos alguma coisa a alguém, temos que fazê-lo sem esperar a devolução ou qualquer tipo de recompensa. Confie que é o próprio Deus quem nos retribui e nos recompensa. Eu já comprovei isso. E já dei esse testemunho em uma das minhas mensagens, não me lembro qual. Mas, afinal, o que você prefere? Receber a recompensa do homem ou receber a recompensa de Deus? Efésios 2, 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 2 Coríntios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Lucas 6, 32. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Louvado seja o nosso Deus de misericórdia. Independentemente das nossas vontades, nós temos que fazer a vontade de Deus. Precisamos realizar também as boas obras, que só podem ser feitas pelos verdadeiros filhos de Deus. Mas por que isso? Por que as boas obras só podem ser feitas pelos verdadeiros filhos de Deus?
Porque é preciso fé. Sem fé, não é possível realizar as boas obras e tampouco agradar a Deus. Mas não pensem que as boas obras são algo complexo, difícil de fazer, que somente os pastores e bispos poderiam realizar. Não, meus irmãos, nada disso. Todos nós, filhos de Deus, dotados do dom da fé, podemos e devemos realizar as boas obras. O Senhor não nos delegou nenhuma tarefa complicada ou impossível. E se fosse impossível, também não seria problema. Ele está conosco e Ele é o Deus do impossível. Mas então, o que seriam as boas obras? Além dos grandes mandamentos deixados por Jesus para amarmos a Ele, acima de tudo, e ao nosso próximo como a nós mesmos, observem que quando Ele enviou os seus 12 discípulos para anunciar as boas novas de salvação, Ele destacou algumas atividades que eles deveriam realizar. Essas são ordens deixadas para nós também, para todo o povo de Deus, e para as quais Ele já nos delegou o poder. Curar os enfermos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. Jesus nos deu o maior exemplo de boas obras. Tudo o que Ele requer de nós, Ele já realizou. E Ele ainda ensinou as verdades de Deus. A ordem para ressuscitar os mortos alcança tanto o aspecto material quanto o espiritual. Precisamos, com o uso da fé, ressuscitar os mortos físicos, como Jesus, alguns profetas e alguns discípulos fizeram. Mas principalmente precisamos ressuscitar aqueles que estão mortos espiritualmente, no caminho da perdição eterna. Para isso, temos que apresentar às pessoas o Evangelho Salvador, o verdadeiro Evangelho, que é a graça de Jesus. Mas tem que ser a graça de Jesus. Não é para sairmos judaizando as pessoas, requerendo que elas realizem sacrifícios carnais, como jejum de alimentos, batismo nas águas, vigílias, subida aos montes. Cristianismo não é judaísmo. E judaísmo não salva ninguém. Não existem sacrifícios carnais na doutrina da graça. Porque isso não agrada a Deus. Deus não recebe mais esses sacrifícios. E também nada disso contribui para o nosso currículo espiritual. Ao contrário, põe uma mancha no nosso currículo. Para que você compreenda a simplicidade das boas obras, o fato de se dedicar a estudar e conhecer a palavra de Deus para compartilhar as verdades do Evangelho é uma boa obra. E até mesmo um copo de água dado a uma criança
ou uma oração de fé feita para um irmão, tudo isso consiste em boas obras e agrada ao nosso Deus. Mateus 10, 7. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Marcos 9, 41. Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Exaltado seja o nosso poderoso Deus de amor. No trecho inicial que apresentamos, do segundo livro de Crônicas, temos o profeta Elias entregando ao rei Jeorão, filho do rei Josafá, rei de Judá, uma profecia em que o Senhor aplica a sua justiça a ele, a Jeorão, porque ele não andou nos caminhos do Senhor e ele matou todos os seus irmãos à espada, fez pecar o povo de Deus com a idolatria do rei Acabe e também foi um péssimo governante para aquela nação. As palavras do Senhor prenunciam um grande flagelo a ele, à sua família, ao seu patrimônio e ao seu povo. O Senhor lhe adverte ainda que trará para ele uma grande enfermidade, uma grave doença mortal. Segunda de Crônicas 21, 12. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores que tu, eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam, de dia em dia, por causa do mal. A continuação, ainda do nosso trecho inicial, em cumprimento à profecia, o Senhor levantou os filisteus e os árabes contra a nação de Judá, que a atacaram e feriram, levando todas as suas mulheres e os seus filhos, exceto Jeoacás, o seu filho mais novo. E depois disso, o Senhor o feriu com uma doença incurável nas suas entranhas, da qual ele padeceu por 2 anos. Segunda de Crônicas 21, 16. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes que estavam do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram todos os bens que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. Depois de 2 anos,
Jeorão morreu por causa da doença, e o povo não lhe prestou homenagens como haviam feito aos seus antecessores. E ele se foi sem deixar de si saudades. E também ele não foi sepultado nos sepulcros dos reis. Se foi sem deixar de si saudades. Eis aí o exemplo de um péssimo currículo de vida e de morte, tanto na área material quanto na espiritual. Se foi sem deixar saudades e com um péssimo currículo espiritual. É muito triste, meus irmãos, desperdiçar toda uma vida e não construir nada de positivo, não deixar nenhum legado. A vida passa, e a de Jeorão passou. E o que restou? Nada. Segunda de Crônicas, 21, 19. E sucedeu que depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença e morreu daquela grave enfermidade. E o seu povo não lhe queimou o aroma como queimara seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades. E sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. As boas obras, ou as obras de misericórdia, não podem ser realizadas buscando o reconhecimento próprio. Tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Jesus nos deixou dito que devemos fazer a nossa luz resplandecer diante dos homens, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Precisamos ter claro que a glória é para o Senhor e não para nós mesmos. E quando dizemos, como normalmente dizemos, que somente o Senhor é digno de glórias, de honra, de louvor e de adoração, estamos implicitamente reconhecendo que nós não temos mérito algum. Porque no final das contas, toda obra, quem faz é o Senhor através de nós. O profeta Jeremias reconheceu diante de Deus que não é do homem o seu caminho, ou dirigir os seus passos. Quem é de Deus é conduzido pelo Senhor e pelos seus anjos. Mas quem não é de Deus é conduzido pelo inimigo. Os caminhos por que andamos também revelam quem nós somos e quem é que nos está conduzindo. Mateus 6, 2. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente.
1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Ninguém é salvo pelas boas obras, mas ao contrário, nós realizamos boas obras porque somos salvos. E somos salvos porque temos fé. A nossa salvação é única e exclusivamente pela graça de Jesus. Notem que o ímpio também pratica as obras de misericórdia, como já falamos, mas não é salvo, porque não tem fé. As obras de misericórdia também contribuem para os nossos currículos espirituais, mas não salvam. O profeta Isaías nos esclarece que o nosso Senhor nos rejeita e nos faz derreter por causa das nossas iniquidades. Isso é, quando realizamos obras sem fé. Sem fé, as boas obras não são boas, mas apenas um equívoco. Já o apóstolo Tiago resumiu de forma muito clara essa questão da fé e das obras, quando nos instruiu para mostrarmos a nossa fé através das nossas obras. É óbvio que ele se referia às boas obras. Isaías 64, 7. E já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas, porque escondes de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Me dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Glórias a Deus. No livro de Apocalipse, encontramos por repetidas vezes o Senhor falando às suas igrejas com a seguinte frase: conheço as tuas obras. Isso é uma demonstração de que o Senhor está atento a tudo. E também da forma como nós seremos julgados no juízo final, pelas nossas obras, sejam elas boas obras ou obras más. As boas obras, além de testificar da nossa fé, retratam também a nossa obediência e fidelidade aos mandamentos e ordens de Deus. As más obras são justamente o oposto: a falta de fé, ou a fé colocada no lugar errado, a idolatria, a rebeldia, as obras da carne, o desamor, o ódio injustificado, a desobediência ao Senhor e toda sorte de pecados. Apocalipse 20, 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros,
segundo as suas obras, e deu ao mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Eclesiastes 12, 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. A justiça de Deus não falha, não falhará. A Bíblia contém histórias de vários personagens com excelente currículo espiritual. Todos eles foram pessoas de fé. Davi, o homem segundo o coração de Deus, por exemplo, teve um ótimo currículo espiritual na fase inicial da sua vida, com várias obras de fé realizadas. Ele manchou um pouco a sua história com alguns pecados que cometeu. Mas a palavra de Deus nos indica que ele foi perdoado, porque se arrependeu e se humilhou diante do Senhor. Essa é uma boa recomendação para quem precisa melhorar o seu currículo espiritual. Humilhar-se ao Senhor e se arrepender. No livro de Hebreus, encontramos uma ampla descrição de heróis da fé. Pessoas que, com o uso da fé, venceram até nações. E que, com isso, conseguiram reconhecimento nesta vida e compuseram ótimos currículos espirituais. Mas todos eles são do Antigo Testamento. A galeria dos heróis da fé se encerrou com o Antigo Testamento. Mas isso não significa que não existiram ou não possam existir mais pessoas que pela fé realizem atos heróicos. O maior exemplo de heroísmo da fé do Novo Testamento vem do apóstolo Paulo, que tem uma história um pouco diferente de Davi. Ele tinha um péssimo currículo espiritual no início da sua vida, mas ele se converteu ao Senhor e o Senhor o perdoou, como perdoou a todos nós quando nos convertemos, e nos perdoa sempre quando nos chegamos a Ele com o coração aberto, temor e arrependimento. E Paulo se arrependeu, se converteu a Jesus, se transformou num novo homem e chegou diante de Deus com um ótimo currículo espiritual, repleto de boas obras. Se seguimos a orientação de Deus, também podemos estar seguros de estarmos formando um excelente patrimônio espiritual. Você também pode ser um herói da fé ou uma heroína da fé. Deus requer a nossa vida pela fé. E é justamente a fé que nos dá a coragem, a segurança e a intrepidez para irmos além. E é a fé na graça de Jesus que nos salva. Não tem saída, temos que usar de fé, viver pela fé. Não podemos nos contentar em apresentar ao Senhor currículos espirituais medíocres.
Muitas pessoas forjam o seu currículo vitae na esperança de conseguir melhores colocações profissionais. Mas isso não está correto. O primeiro a ser enganado com a fraude é o próprio fraudador. A mentira não é de Deus e não tem condição de prosperar, mas cedo ou mais tarde ela cai. E com ela, o mentiroso. Nós que somos pessoas de Deus, precisamos confiar no Senhor e não na mentira. Mas ninguém consegue forjar um currículo espiritual e nem mesmo precisamos escrever no papel o nosso histórico de vida e realizações, já que todos os nossos atos já estão escritos no céu e serão lembrados quando forem abertos os livros no tempo de Deus. Eu não sei se você tem um currículo vitae profissional, um currículo profissional ou não. É possível que tenha, ou talvez não. Mas com certeza você tem um currículo espiritual que é atualizado diariamente. Não pense apenas no hoje. Pense no futuro. E dê graças ao nosso Senhor Jesus. E quanto a você, meu amado irmão, que ainda não está inscrito no nosso canal, mais uma vez te convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 vídeos publicados, tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal, continue conosco, aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabendo, consciente de que, obedecendo ao Senhor, estaremos formando excelentes currículos espirituais. Amém.